Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Direito e Geopolítica Explicado. Aqui a gente descomplica o direito trazendo resumos e explicações para facilitar os estudos. Hoje, nosso mergulho vai ser fundo na arquitetura do Estado brasileiro. Vamos entender direitinho como ele se organiza por dentro e também como ele se une a parceiros privados para conseguir alcançar os objetivos públicos. Vamos focar em dois pilares essenciais do direito administrativo: a organização da administração e a dinâmica do terceiro setor. Preparados? Então, vamos lá! O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai ver que a administração pública tem, na verdade, duas caras. Depois, vamos entender como o poder do Estado se estrutura. Na sequência, vamos conhecer quem são os parceiros que jogam junto com o setor público. E para fechar com chave de ouro, a gente vai analisar as regras desse jogo, ou seja, o manual que guia todas essas parcerias. Então, vamos começar pelo começo, com um conceito que é a base de tudo. A expressão administração pública não tem um sentido só, não. Na verdade, ela pode significar duas coisas bem diferentes. E sacar essa diferença é o que vai abrir todas as portas para o que a gente vai ver a seguir. E aqui está a grande sacada. De um lado, temos o sentido subjetivo. Ele responde à pergunta quem faz. O foco é nos sujeitos, nas estruturas, nos órgãos, nos agentes. É a administração pública que a gente escreve com o A maiúsculo. Do outro lado, tem o sentido objetivo, que responde o que é feito. Aqui o foco é na atividade em si, prestar um serviço público, fiscalizar alguma coisa e incentivar um setor. É a administração pública com A minúsculo. Guardar essa diferença é fundamental de verdade. Ok, agora que a gente já sabe a diferença entre o quem e o que, vamos focar no quem. Como é que o Estado se arruma para dar conta de tanta tarefa? Bom, ele usa principalmente duas técnicas para distribuir suas funções: a desconcentração e a descentralização. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como uma estrutura tão gigantesca consegue dar conta de tudo? A resposta está justamente na forma como o poder é distribuído, ou seja, ou ele divide as tarefas internamente, ou ele passa essas tarefas para outras entidades. A distinção aqui é muito clara. Pensa na desconcentração como se fosse uma divisão de tarefas dentro da mesma empresa, sabe? Entre os departamentos. Ela cria os órgãos públicos que não têm vida própria, não têm personalidade jurídica, e a relação, claro, é de hierarquia e de subordinação. Já a descentralização, não. Ela cria uma entidade novinha em folha, com personalidade jurídica própria. Por isso, aqui não tem subordinação. O que existe é uma vinculação, que nada mais é do que um controle focado nos objetivos, nos fins. E essa descentralização ainda se divide em duas. A primeira é por outorga, que é mais profunda. O Estado não passa só a execução, ele passa também a titularidade, a propriedade do serviço. É o que acontece quando ele cria uma autarquia, por exemplo. Já a segunda é por delegação. Aqui, o Estado só transfere a execução, ele continua sendo o dono do serviço. O exemplo clássico: uma concessionária que administra uma rodovia. Ela executa o serviço, mas a rodovia continua sendo do Estado. Na prática, a desconcentração cria uma hierarquia bem definida, que a gente pode imaginar como uma escadinha. Lá no topo mesmo, estão os órgãos independentes, tipo a Presidência da República. Logo abaixo, vêm os autônomos, como os ministérios. Descendo mais um degrau, os superiores, como os departamentos. E lá na base, os subalternos, que são a linha de frente, executando as tarefas do dia a dia. É a pura divisão interna de competências em ação. Essa frase pode até parecer meio ousada, né? Mas ela captura perfeitamente a essência da teoria que o Brasil adota para explicar a relação entre o agente público e o próprio Estado. Não é uma representação, é como se fosse uma fusão. E o ponto central aqui é o seguinte: pela teoria do órgão, a vontade do agente público é a vontade do Estado. Simples assim. Quando um servidor atua, é o próprio Estado agindo. Isso tem duas consequências gigantescas. Primeiro, reforça o princípio da impessoalidade. E segundo, estabelece que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus agentes, sem nem precisar discutir se o funcionário teve culpa ou não. Certo. Já entendemos a estrutura interna. Agora vamos virar a chave e focar nas entidades que o Estado cria e com as quais ele se associa para poder executar as políticas públicas. Vamos sair da administração indireta e chegar no famoso terceiro setor. A estrutura, então, se divide de forma bem clara. De um lado, a administração direta, que são os próprios entes políticos, o coração do Estado. Do outro, a administração indireta, que é o resultado da descentralização. Ela é composta por aquelas entidades com personalidade jurídica própria, criadas para cuidar de funções bem específicas.
Preste atenção num detalhe que faz toda a diferença aqui. Autarquias e fundações de direito público são criadas pela lei. O que isso quer dizer? Que a própria lei já dá vida a elas. Já as outras entidades, como empresas públicas, são só autorizadas por lei. Ou seja, a lei dá o ok, mas elas só passam a existir de verdade depois que seus documentos são registrados. É uma diferença técnica, mas que cai muito em prova. Agora a gente entra num campo um pouco diferente. Se o primeiro setor é o Estado e o segundo setor é o mercado com fins lucrativos, o terceiro setor é justamente a ponte entre eles. Ele é formado por entidades privadas que não buscam o lucro e que atuam em parceria com o Estado para promover o bem público. E dentro desse universo, a gente encontra vários tipos de parceiros. Os mais conhecidos, sem dúvida, são o pessoal do Sistema S, como SESI e SENAI, e as famosas OS e OS-CIPs, que a gente vê muito atuando na saúde e na assistência social. Cada uma dessas entidades tem um regime jurídico próprio e um jeito diferente de se associar com o poder público. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada nas regras do jogo. Afinal, como exatamente o Estado formaliza essas parcerias com o terceiro setor? A resposta está em alguns instrumentos jurídicos bem específicos, e cada um tem suas próprias características. Esse aqui talvez seja o confronto mais clássico do terceiro setor, OS contra OSCIP. E as diferenças são bem marcantes, viu? A OS, por exemplo, assina um contrato de gestão, e a decisão de qualificar uma entidade como OS é discricionária do governo. Já a OSCIP assina um termo de parceria, e a qualificação dela é um ato vinculado. Ou seja, se a entidade cumprir todos os requisitos da lei, o Estado é obrigado a qualificá-la. Acontece que, em 2014, uma nova lei chegou para reorganizar esse cenário. A Lei 13.019, que ficou conhecida como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ou MROSC, criou um regime jurídico novo para essas parcerias, trazendo novos instrumentos de cooperação. A lógica aqui é bem simples. E olha, até elegante. Se tem transferência de dinheiro público, o nome do instrumento vai ser termo. Se a proposta da parceria partiu da própria administração, é um termo de colaboração. Se partiu da organização da sociedade civil, é um termo de fomento. Agora, se não tem dinheiro envolvido na parada, o instrumento é um acordo de cooperação. Simples, né? E para garantir que tudo seja justo e transparente, a regra geral é que as parcerias que envolvem grana precisam de um chamamento público, que é uma espécie de processo seletivo. Mas, como toda regra, existem exceções. A lei prevê situações em que ele não se aplica, como emendas parlamentares, e casos de dispensa, como uma situação de urgência ou calamidade, em que o processo pode ser deixado de lado para agilizar a ajuda. E assim a gente fecha o nosso percurso de hoje. Deu para perceber que a organização administrativa é, no fundo, a história de como o poder do Estado é distribuído, não é mesmo? Seja para dentro, na própria máquina estatal com a desconcentração, ou para fora, com parcerias com a administração indireta e o terceiro setor. Mas o objetivo final é sempre o mesmo, servir ao interesse público. Bom, espero que esta explicação detalhada tenha sido útil. Muito obrigado por assistir este vídeo. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com os amigos. Um grande abraço e até a próxima!